Olá, pessoal! Então, essa aula vai ser da nomenclatura dos hidrocarbonetos alcanos e alcenos, tá? Com os radicais, que foi o que eu encaminhei na aula anterior. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é identificar uma cadeia principal. Mas o que é uma cadeia principal? É a sequência que tem a maior quantidade de carbonos e hidrogênios, tá? Só que tem algumas regrinhas. Por exemplo, a cadeia principal ela tem que dar um número maior de carbonos, porém eu também tenho que observar um número considerável de radicais de fora, tá? Deixar um número também grande de radicais de fora. Por exemplo, se eu observei, contei a minha cadeia principal de todas as maneiras possíveis e observei que de um lado deu 10 carbonos, mas ficou 3 radicais de fora. E aí eu contei minha cadeia principal, deu 9 carbonos, mas ficou 4 radicais de fora. A minha cadeia principal vai ser com 9 carbonos, mas por quê? Porque ficou mais radicais de fora, tá? Já vou deixar essa observação aqui. Então, vamos entender o que seria essa cadeia principal. Os radicais é o que sobra, o que excede, o que fica fora dessa cadeia principal. Primeira coisa é contar a cadeia para a gente analisar qual que é que tem maior quantidade de carbonos. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu vou tentar contar de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui deu 7, assim deu 6 e linear deu 8. Então, nós observamos que com 8 carbonos, né, essa linear aqui seria a nossa cadeia principal de X e Y, né, para esse desenho aqui. Mas daí você não precisa preocupar com colocar X e Y não, tá? Foi porque eu não encontrei um desenho que tava o quadradinho aqui para a gente identificar, tá? Mas a cadeia principal é essa, linear, que deu a maior quantidade de carbonos, tá? E o que sobrou de fora? Apenas um radical. E o PAC fala o seguinte, que quando nós temos alcanos, nós temos que enumerar a cadeia o mais perto possível da onde que tem o radical, para poder deixar esse radical com um número menor, tá? Então, vamos analisar aqui, ó. Desse lado aqui, a gente vai observar que ele fica com 4, o número 4 que fica o radical. Desse lado aqui, ele ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, se eu iniciar enumerando a minha cadeia desse lado, esse radical vai ficar com um número menor em relação a esse daqui, esse outro lado, tá? Então, tem essas observações também. Então, eu comecei a enumerar minha cadeia, coloquei o número, né, de 1 a 8, que são 8 carbonos, e o que sobrou de fora é esse radical. Não sei se vocês lembram o seguinte, 2 carbonos, o prefixo é et, terminação de radical é il. Então, eu vou falar aqui no carbono 4, o que está fora da cadeia é um radical. Qual que é o nome dele? 4-etil. E aí, depois nós vamos dar nome à cadeia principal. No caso, essa cadeia principal tem quantos carbonos? Oct. Então, relembrando aqueles carbonos que eu ensinei naquele quadradinho, ó. Met 1, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept e 8 oct. Por isso que veio oct, de 8 carbonos. An, porque nesse composto aqui só tem esses tracinhos, que é a ligação simples, então a gente fala que é an. E o final sempre vai ser O dos hidrocarbonetos, porque o nome é hidrocarboneto, O. E a gente fala o seguinte, que quando temos carbonos e hidrogênios, sempre a terminação vai ser O, tá? Isso na regrinha do alcano, ok? O próximo exemplo. Aqui, gente, eu também vou fazer aquele segmento de contar para nós podermos identificar a cadeia principal, que é a cadeia que tem uma maior quantidade de carbonos, e também observar uma quantidade considerável de radicais. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Vou começar agora aqui de baixo para esse lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que aconteceu aqui? Já vou contar desse lado aqui para poder tirar a dúvida, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe aqui. Teve 3 opções que nós contamos aqui de todas as maneiras possíveis, que deu 6 carbonos. A linear, né? Essa daqui de baixo para, né? No caso de baixo para o lado, e aqui também. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, se eu pegasse essa daqui que tem 6 carbonos, eu falaria que só isso daqui seria apenas um radical, isso aqui tudo. Na verdade, se a gente fosse falar, né, seria o isopropil, ó, que seria 3 radicais prop, terminação de radical il. E 2CH3 é o iso, tá?
Então, o que acontece? Eu não posso falar que essa daqui seria minha cadeia principal, porque eu deixei de fora apenas um radical. Agora, se eu falasse aqui, eu também estaria certo. Observe aqui comigo, se eu iniciasse contando, né, de baixo para o lado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o que aconteceria? Ficaria esse radical, que seria o metil, e ficaria esse radical, que seria o etil. Ficaria do mesmo jeito. Aí também poderia ser desse jeito a cadeia principal. Mas quando vocês estiverem em dúvida, sempre pega a linear, a reta, porque até fica mais fácil de visualizar. Eu estou só explicando que tem duas maneiras nesse exemplo aqui de eu classificar a cadeia principal, porque todas as maneiras, no caso, se eu colocasse aqui de cima para baixo, ó, 1, 2, no carbono 2 teria o radical metil. 1, 2, no carbono 2 teria o radical metil. Então, não iria influenciar em absolutamente nada, tá? Então, aqui eu enumerei desse lado para ficar mais fácil, também poderia ser de baixo para esse lado. Aí, o que acontece? No 2, né, eu comecei a enumerar desse lado porque aqui tem um radical, né? Se eu começasse desse lado aqui, esse radical aqui ficaria com o número maior, ó, 1, 2, 3, 4. Ele ficaria no número 4. Se eu iniciei desse lado, ó, eu pego esse radical, 1, 2, 3, e deixo eles com o número menor possível, que o objetivo é o seguinte, deixar os radicais o menor possível, por isso que eu tenho que começar a iniciar o mais perto possível, numerar o mais perto possível do radical, tá? Então, aqui no 2, um carbono emete terminação de radical il. No 2 eu tenho metil e no 3 eu tenho dois carbonos, que é et, terminação de radical il. Só que a IUPAC, né, ela fala o seguinte, que os radicais, principalmente, né, quando eu tenho 2, 3, eu tenho que colocar eles em ordem alfabética. Naquele exemplo ele não precisou, porque só tinha um, né? Era só o metil e pronto. Agora, nesse exemplo, eu preciso colocar em ordem alfabética, tá? Então, ó, etil é metil M. Em ordem alfabética, o E vem primeiro. Então, vou colocar 3 etil, depois 2 metil. O nome da cadeia principal é com o prefixo de 6 carbonos, é ex, ligação simplesão, e o final O. Outra observação, gente, se vocês não entenderam, não aprenderam, voltem lá naquele anexo que tem lá aqueles prefixos, naquele quadradinho lá, met, et, prop, but, pent, porque eu vou precisar dele nos radicais, vou precisar no nome da cadeia principal, então vocês têm que aprender aqueles prefixos de cor, porque se eu falar 10 carbonos, qual que é o prefixo? É DEC, ligação simples, AN, ligação dupla, EN, se for ligação tripla, IN, duas duplas, DIEN, uma cadeia fechada com ligação simples, ciclo. Então, tem tudo isso. E observar os desenhos daqueles radicais que eu passei para vocês, tá? É de suma importância, porque é através desses radicais que vocês vão identificar o nome dos radicais, é óbvio, né? E também fazer a nomenclatura certa, tá? Então, aqui voltando. Então, nesse caso aqui, qual que é o nome? Ó, 3 etil, 2 metil, X, porque são 6 carbonos, AN, e o final O. Viu? Quem está com dúvida, estudem esses prefixos. Um carbono, met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, enfim, pelo menos até os 12. E não esqueçam que ligação simples é AN, se apresentar uma dupla EN, se apresentar duas duplas é de EN, se apresentar uma ligação tripla é IN, tá? Se for uma cadeia fechada, eu inicio com a palavra ciclo, tá? Aí observe aqueles desenhos dos radicais lá. Metil é um carbono, etil é 2. Se tiver 3 carbonos, só que, por exemplo, tiver 2CH2 lá nesses 3 carbonos, é o propil. Se tiver duas partes CH3, é o isopropil, tá? Então, guarde isso, olhe lá naquele anexo dos radicais e comece a observar, não é decorar, mas é olhar para a figura, para o desenho. Se você viu que a figura não ficou tão assim fácil de você entender, coloca no Google radical metil, radical propil, radical isopropil, radical S-butil, radical T-butil, para facilitar a vida de vocês, porque se vocês aprenderem aqueles prefixos met, et, prop, but e depois os radicais, metil, etil, propil, conseguir ver o desenho e assimilar com o nome, vocês viram aqui que não tem muito segredo para poder dar a nomenclatura. É basicamente decorar, tá? Próximo exemplo. Aqui também, vamos fazer aqui, né, identificar a cadeia principal. Então, vamos contar de todas as maneiras possíveis,
reta, de baixo para cima, de cima para baixo, para poder identificar qual que é o maior e que também a gente consiga deixar um número maior de radicais. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês observaram que de todos os modos que eu contei aqui, o único que deu com 7 foi linear, tá? Então, a cadeia principal vai ser com 7 carbonos e sobrou 3 radicais de fora, tá? Aí aqui, ó, um carbono match, terminação de radical il. Então, nós temos no carbono 3 o metil e no 4 o etil. Lembrando que nós temos que colocar os radicais em ordem alfabética. Então, se eu tenho o M e tenho o et, então o E vem primeiro que o M, tá? E aqui nós temos mais um detalhe. Nós temos o mesmo radical no mesmo carbono, só porque ele está repetindo duas vezes. Quando esse radical for repetir duas vezes, ou no caso, se for duas vezes, é di. Você vai colocar o prefixo dimetil. Se ele repetir 3 vezes, o mesmo radical que eu estou falando, tá? Você vai colocar trimetil. Se ele tivesse, por exemplo, repetindo aqui, e no 6, você falar 3, 3, 6, trimetil. Se ele tivesse no 7 também, você vai colocar 3, 3, 6, 7, tetrametil. Se fosse 5 vezes, pentametil, tá? Isso não é só no metil. Por exemplo, se a gente estivesse repetindo o etil 2 vezes, você colocava dietil, você ia falar os números que ele está. Se está no 5 ou no 6, você vai colocar 5, 6, dietil, tá? Então, é basicamente isso. Eu não olho o di para me colocar em ordem alfabética, eu olho o nome mesmo do radical, tá? Então, vamos lá, né? Seguindo aqui o raciocínio, né? A nossa cadeia principal, a gente já sabe que tem 7 carbonos, o prefixo é ept, ligação simples an e o final o. Então, o nome dessa cadeia é heptano. Aí o PAC sempre fala que nós temos que enumerar o mais perto possível do radical para poder deixar com um número menor, isso nos alcanos, tá? Que é quando tem ligação simples. Desse lado ficaria 1, 2, 3, 4. Então, aqui, como eu tenho mais radicais desse lado aqui, e eu consegui pegar esses 2 radicais, ainda pegar esse, então por isso que eu comecei a enumerar desse lado aqui, tá? Então, aqui agora é só dar uma nomenclatura. Eu vi que eu tenho um carbono, match, terminação de radical il, 2 carbonos, et, terminação de radical il. Aí eu vou colocar em ordem alfabética. Aí vai ficar 4, etil, porque o E vem primeiro. Aí depois vai ficar 3, eu tenho que repetir de novo o 3, tá? Mesmo que tá no mesmo carbono, eu tenho que repetir ele. Eu coloco a palavra di, porque tá repetindo 2 vezes, o radical metil. Acabou o nome dos radicais. Aí eu finalizo com o nome da minha cadeia principal, que é ept, porque é 7 carbonos, an, ligação simples, e o final o, tá? Heptano, então ficou assim, 4 etil, 3, 3, di, metil, heptano, tá? Então, é basicamente isso. Próximo exemplo, ó, aqui, ó, apresentou o radical metil repetindo 3 vezes. Então, a gente já sabe que vai colocar o tri, tá? Porque tá repetindo 3 vezes, viu? O radical metil. Então, aqui vamos contar a cadeia principal só para mostrar para vocês todas as maneiras possíveis de identificar aqui, para vocês verem que é a maior, tá? Ou, se tiver alguma exceção, eu explicar. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, a gente já encontrou aqui que deu 7, tá? O mesmo esquema daquela lá de cima, que pode ser essa, porque ficaria o radical metil no número 2, do mesmo jeito se eu começasse a enumerar desse lado aqui, tá? Então, vamos lá, continuando o raciocínio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, se eu pegasse, por exemplo, assim, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que deu maior foi a reta linear, ou, se não, se eu pegasse aqui de baixo para o lado, né? Todos esses 2 jeitos estão corretos. Por quê? Porque a gente tem que observar que vai mudar a quantidade de radicais? Não. Se eu pegasse ela aqui como cadeia principal, continuaria tendo 2, com mais esse 3 e aqui 4. E seria o mesmo radical no mesmo número, ó, 1, 2. Aí esse ele fala que no 2 tem um metil, tá? Então, eu poderia pegar linear ou de baixo para o lado, tá? Tanto faz. Então, aqui vamos dar os nomes aos radicais agora comigo, ó.
No 2 é um carbono emete, terminação radical il. No 3, metil. No 4, metil, só que aqui nesse 4 eu tenho um outro radical, que é qual? 3 carbonos, prop, né? Terminação radical il. Só que o propil nós temos o propil normal, né? Que é o N-propil ou só propil. E nós temos o isopropil. Iso vem de duas partes iguais. O que aconteceu aqui, ó? Aqui nós temos duas partes de CH3, um único composto, né, dos propil, né, que vai ter duas partes de CH3 é o isopropil. Aí é só colocar em ordem alfabética. Se você vai colocar ó, isopropil e metil, quem vem primeiro, I ou M? O I, né? Então você vai falar 4 isopropil, aí coloca 2, 3, 4, trimetil, 7 carbonos, o prefixo é ept, ligação simples an e o final O. Então, de novo, gente, vocês vão ter que ir lá aprender aqueles prefixos. Met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec, undec, dodec, tridec, tetradec, tetradec, pentadec, hexadec, nonadec, eicos. É os prefixos de 1 a 20. An, ligação simples, em, ligação dupla, in, ligação tripla, duas duplas de em, tá? E aí os radicais, nós temos nomes de radicais, nós temos só até 4. Metil, que é um carbono, etil, que é 2 carbonos. O propil, nós temos o propil normal, né, que é CH2, CH2, CH3. E aqui nós temos o isopropil, que nós temos duas partes de CH3. E nós temos também o butil, né, que é 4 carbonos. O S-butil, que vai ser a valência lá no carbono secundário. O T-butil, tá? E o isobutil. Tá? Então, são esses. E o fenil, que é o radical que tem o anel aromático. E o benzil, que é um anel aromático com um carbono saindo fora do anel aromático. Esses são os radicais que podem apresentar para vocês aí. Só que tem questões, compostos, que pode apresentar pelo menos uns 8 a 10, todos eles, né, para vocês dar em colocar em ordem alfabética, dar a nomenclatura, tá? Então, aqui de novo, 4, iso, viu, ó, propil, prop, porque vem 3 carbonos, e, no caso, iso vem porque é duas partes, CH3, que a palavrinha iso vem de iso, partes iguais, então aqui nós temos isso, 1, 2, 3, 4, tá repetindo quantas vezes? 3 vezes o metil, e ept, porque é 7 carbonos, am, porque é ligação simples. Aqui, basicamente, gente, é quase a mesma coisa. A diferença foi o seguinte, que aqui eu mudei o radical propil para, quer dizer, o radical que lá em cima era o isopropil para o propil. Ó, a diferença do propil. Tem 2 CH2 e um CH3. O único que vai ter, assim, duas partes CH3 vai ser o isopropil. Essa, basicamente, é a diferença, ó. Analise primeiro. Poderia ser assim, CH3, CH2, CH2 também. Olha a diferença desse. Ó, no meio fica um CH sozinho e duas partes CH3. Essa é a principal diferença do propil, tá? Para o iso. Então, aqui, identificar a cadeia maior, né? A gente já observou que, naquele outro exemplo, que poderia ser assim ou reto. Então, vamos lá. No quarto, então, aqui nós não temos o isopropil, nós temos quem? O propil, que são 3 carbonos, terminação il. A gente sabe que a cadeia principal é ept, 7 carbonos ept, ligação simples an e o final O. E aqui nós sabemos que é o metil, que é um carbono só. Ele está repetindo no 2, 3 e 5, tá? Então, vamos lá, ó. Como que vai ficar a nomenclatura? A gente não olha o tri, o T, a gente olha o M. E aqui o P, né, de propil. Então, assim, ordem alfabética, primeiro veio o M e depois o P. Então, ficou 2, 3, 5. Falou as posições que se encontram esses radicais. Eu comecei a enumerar desse lado porque está o mais perto possível do radical, tá? 2, 3, 5, trimetil. No 4, nós temos o propil e aqui são 7 carbonos, heptano, tá? Agora nós vamos para o alceno. Já muda algumas regrinhas aqui, tá? Quais são elas? A cadeia principal dos alcenos e dos alcinos, que é quando tem ligação tripla, sempre vai ser aonde que está a ligação dupla, tá? Se, por exemplo, tivesse 3 carbonos só na ligação, na cadeia principal, mas se tivesse a ligação dupla lá, você iria pegar essa cadeia principal aonde que está a ligação dupla. A ligação dupla é prioridade agora aqui nessa cadeia principal, tá? E
Antes, nos alcanos, a gente enumerava o mais perto possível dos radicais. Agora é o contrário, nós enumeramos o mais perto possível da ligação dupla. Mesmo se o radical ficar do outro lado lá sozinho, você vai dar prioridade à dupla. Dupla e tripla é prioritária, tanto como cadeia principal e tanto como radicais, tá? Sempre vocês vão ter que observar ligação dupla. Então, aqui, eu não poderia falar que minha cadeia principal é essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Até porque deu 5 carbonos e eu estaria deixando isso daqui de fora como radical. Não existe, eu não ensinei para vocês radical com ligação dupla. Por exemplo, o etil colocando uma ligação dupla entre eles, tá? Não é assim. Então, eu peguei a única possibilidade, eu poderia fazer assim também, ó. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 6 carbonos, que é o mesmo esquema. Ó, no carbono 2 ficaria o metil. Aqui também está no 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também eu poderia fazer desse jeito, ó. Pegar e descer assim para baixo. Por quê? Porque ficaria esse radical metil e ficaria aqui no 4 o etil de qualquer maneira. Então, as duas possibilidades, três, na verdade, possibilidades de identificar a cadeia principal poderia ser assim, reto, aqui, para descendo para baixo, ou se não assim, tá? Como eu falei, quando tem muitas possibilidades, vocês observam a quantidade de radicais que fica de fora, tá? Dá prioridade para ficar mais radicais de fora e sempre pega a reta, que é mais fácil até de vocês visualizarem, tá? Eu tô ensinando essas maneiras porque pode ser que vocês, né, observem algum exemplo, algum exercício, algum vídeo no YouTube e falem assim, mas ela não falou sobre isso, tá? Mas então, estou explicando, falando esse detalhe para vocês. Então, eu enumerei o mais perto possível da dupla, ó. Eu não vou começar desse lado, a dupla tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui, ó, esse carbono tá saindo de fora. Um carbono é MET, terminação de radical IL. Aqui, 2 carbonos, ET, terminação de radical IL. Também eu continuo colocando em ordem alfabética. Ordem alfabética, em qualquer um que eu for ensinar, continua. Então, aqui, o M e o E. Quem vem primeiro? O E. Então, vai falar 4 etil. No 2, nós temos o metil. Agora, o nome da cadeia principal, 6 carbonos, X, que é o prefixo de X. Só que aqui tem uma observação, que nos alcanos não tinha, mas eu tinha até comentado nas aulas anteriores. Quando tem ligação dupla, ou tripla, ou duas duplas, enfim, eu tenho que falar a posição que ela se encontra, porque ela pode mudar de posição. Ela poderia estar aqui, aqui. Então, por isso que eu tenho que identificar a posição que ela se encontra. Então, ela está entre 2 e 3. Eu sempre pego o número menor. Então, eu falo X, porque são 6 carbonos. Entre o 2, né, e o 3, eu pego o número menor, que é o 2. Eu tenho o quê? Um em, que é de quem? Alceno, ó, em. Então, eu coloco em e o final ó, tá? Isso aqui é uma nomenclatura dos alcenos. O que mudou para os alcanos? Dá prioridade para a dupla, na hora que eu for enumerar a cadeia principal. E mesmo se a cadeia principal ficar com um número menor, se tiver dupla, eu tenho que identificar ela como cadeia principal, tá? E também a posição que eu tenho que falar da dupla, sempre pegando com o número menor. Mais outro exemplo. Olha aqui, observe comigo. Vamos contar para identificar a cadeia maior, né? A principal. 1, 2, 3, 4, né? Aqui também daria 4 e reto deu 5. Aí sobrou um radical só de fora, que é o metil. Eu vou enumerar de qual lado? Desse lado aqui, porque eu pego a ligação dupla. Enumerei. Então, aqui eu vou colocar no 3, tem qual radical? O metil, que é um carbono só. No 5 é pente, ó, met, et, prop, but, pente. Pente são 5 carbonos. A ligação dupla está entre o número 1 e 2, eu pego o número 1, que é o menor, coloco o en, porque é ligação dupla, e o O, porque é hidrocarboneto. Então, 3-metil, pente, 1-eno. E aqui, para finalizar, né, outra observação. Todo isso em qualquer um, alcano, alceno, alcino, enfim. Anel aromático, ele também vai ficar só como radical, ele não, só se eu estiver falando de uma cadeia fechada, tá? Aí tudo bem, mas assim, em cadeias abertas, eu não posso contar, por exemplo, aqui, né, deu 5 carbonos, aí eu venho aqui e conto 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a cadeia principal é essa daqui, e ficou só isso daqui de radical. Não, nunca anel aromático vai contar como cadeia principal e nem a quantidade ao total desse anel aromático, tá? Ele sempre vai ficar como radical. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? Foi até aqui, deu 8. Se eu viesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de qualquer jeito, a cadeia principal, a maior,
foi com 8, foi linear. Eu comecei desse lado porque, ó, a ligação dupla tá aqui. Se eu começasse desse lado, era ficar com o número maior. Aí estaria errada a minha nomenclatura. Então, comecei desse lado. No 3, eu tenho qual radical? O metil. E no 5, eu tenho um anel aromático, que é o anel aromático, o nome dele é fenil. Qual que é a diferença do fenil para o benzil? O fenil é só esse anel aromático. E o benzil seria esse anel aromático e aqui, ó, saindo fora, assim, teria um CH2, que é o carbono. Então, essa é a principal diferença. Fenil, só anel aromático. Benzil, anel aromático com carbono saindo fora do anel aromático. Então, aqui, esse é o fenil, esse é o metil. Colocando em ordem alfabética, o F vem primeiro que o M. Então, ficou 5, fenil, no 3, metil, óctilo, porque 8 carbonos. A ligação dupla está entre 2 e 3, eu pego o número menor, que é 2. Em, porque a ligação dupla, o final O, tá? Coloquei os radicais em ordem alfabética e falei o nome da nomenclatura com o nome, a posição, na verdade, da ligação dupla, tá? Então é isso, obrigada.